Meu nome é Helena, e o som que ecoava naquela sala fria não era o da minha dor, era o da risada dos meus próprios filhos. O doutor Mendes, nosso advogado de família, tinha acabado de ler a última linha do testamento do meu falecido marido, Ricardo. E para minha amada esposa, Helena, ele leu, com a voz embargada: "Eu deixo o meu bem mais precioso, o meu relógio de pulso." A risada veio primeiro do meu filho Marcos, uma risada curta, cínica. Sua esposa, Beatriz, a acompanhou com um sorriso de desprezo. Minha filha, Carla, apenas balançou a cabeça, como se sentisse pena de mim. "É sério isso?" disse Beatriz, sem conseguir se conter. "Depois de 40 anos de casamento, tudo que ela ganha é um relógio velho? Papai deixou o apartamento da praia para você, Marcos, e a casa de campo para você, Carla. E para mamãe, um relógio." Marcos pegou a pequena caixa de veludo sobre a mesa e a empurrou na minha direção. "O que você vai fazer com isso, mamãe? Pagar as contas com o tempo?" A piada cruel dele fez Beatriz rir ainda mais alto. Eu fiquei ali, em silêncio, sentindo o peso de cada um dos meus 72 anos. As lágrimas queriam vir, mas eu as segurei. Eu não daria a eles essa satisfação. Apenas peguei a caixa, pronta para ir embora e chorar minha dor em particular. Mas quando eu me levantei, o doutor Mendes limpou a garganta. Sua voz soou firme, cortando o ar pesado da sala. "Eu ainda não terminei." Ele olhou diretamente para os meus filhos, com uma expressão que eu nunca tinha visto antes, uma expressão de aço. E então ele disse as palavras que mudariam tudo. "Agora, abram o relógio." Mas para vocês entenderem o que aquele relógio realmente significava e por que o desprezo deles cortou mais fundo que uma faca, eu preciso voltar no tempo. Preciso contar a história de como eu dei a eles o mundo e, em troca, recebi apenas o som da risada deles. Eu conheci Ricardo quando tínhamos 18 anos. Ele era um homem simples, um marceneiro de mãos fortes e um coração maior que o mundo. Nós não tínhamos muito, mas tínhamos tudo. Nosso amor era a nossa fortuna. Aquele relógio foi o primeiro presente de valor que ele comprou, depois de economizar por 2 anos. Ele dizia que não era para medir as horas, mas para guardar o nosso tempo. Eu trabalhei a vida inteira como costureira. Noites em claro, com as costas doendo e os dedos furados de agulha, para que nada faltasse a Marcos e Carla. Paguei a faculdade de administração do meu filho com o dinheiro da venda das poucas joias que minha mãe havia me deixado. Paguei o casamento luxuoso da minha filha, um casamento que o noivo dela não podia bancar. Eu nunca comprei um vestido novo para mim, nunca fiz uma viagem, cada centavo era para eles, para que eles tivessem a vida que eu nunca tive. E, por um tempo, eu pensei que eles eram gratos. Mas então, eles cresceram. E o sucesso que eu ajudei a construir subiu a cabeça deles. Marcos casou-se com Beatriz, uma mulher que media o valor das pessoas pelo saldo de suas contas bancárias. Para ela, eu era apenas a sogra pobretona, uma vergonha que deveria ser mantida escondida. As humilhações começaram pequenas. No primeiro Natal depois do casamento, eles não me convidaram. "Ah, mamãe", disse Marcos ao telefone, "é que vai ser uma coisa pequena, só com os amigos ricos da Bia. Você não ia se sentir à vontade." No ano seguinte, Beatriz sugeriu que eu vendesse a nossa casa, a casa onde eu criei meus filhos, e me mudasse para uma kitnet. "Assim você teria mais dinheiro para suas despesas, querida", ela disse, com um sorriso falso. O que ela realmente queria era se livrar do fardo de ter que me visitar em um bairro simples. Carla, vendo o sucesso do irmão, seguiu o mesmo caminho. Parou de me visitar. Suas ligações se tornaram raras, sempre apressadas, sempre terminando com uma promessa de "a gente se vê semana que vem", que nunca se cumpria. Ricardo via tudo, e a dor em seus olhos era maior que a minha. Nos seus últimos anos de vida, ele ficou mais quieto, mais observador. Ele me via chorando em silêncio na cozinha depois de mais uma desculpa dos nossos filhos. Uma semana antes de falecer, ele me chamou no quarto. Ele estava fraco, mas seus olhos estavam lúcidos. Ele segurou minha mão e me fez prometer algo. "Helena", ele sussurrou, "eu sei o que eles se tornaram. O dinheiro os cegou, mas eu preparei uma última lição para eles."
Ele me entregou 2 envelopes. Um, lacrado, era para o Dr. Mendes, com a instrução de só ser aberto durante a leitura do testamento. O outro era para mim. Ele me fez jurar que eu só o leria depois da sua morte e que seguiria suas instruções à risca, não importava o quão difícil fosse. Eu li a carta na noite em que ele se foi, e eu chorei. Chorei não apenas de saudades, mas de admiração pelo homem com quem eu havia me casado. Ele sabia, ele sempre soube. Ele havia secretamente investido uma pequena herança de seus pais anos atrás, uma herança que floresceu em silêncio, tornando-se uma fortuna que nem eu conhecia. Seu plano era simples e genial. Ele deixaria para os filhos uma parte substancial dos bens, o suficiente para saciar a ganância deles. E para mim, ele deixaria o relógio. Seria um teste final para ver se ainda restava neles um pingo de amor, ou apenas ganância. O relógio, ele escreveu, era a chave para tudo. E assim, voltamos àquele escritório, ao som da risada deles, ao desprezo em seus olhos. Marcos olhou para o advogado com arrogância. Abrir o quê? É só um relógio velho. Já terminamos aqui. Dr. Mendes não se moveu. Ele apenas apontou para a caixa na minha mão e, com uma voz que não permitia discussão, ele repetiu. Eu disse, abram o relógio. Irritado, Marcos pegou o relógio da minha mão. Ele o virou, procurou um jeito de abrir, mas não encontrou. Isso é ridículo, ele bufou. Beatriz revirou os olhos. Deixe de ser dramático, querido. Dê logo o relógio para sua mãe. Há um pequeno entalhe, quase invisível, sob o número 6, disse o Dr. Mendes, calmamente. Marcos o encontrou. Com um clique, a tampa do relógio se abriu. Mas por dentro não havia engrenagens, havia um compartimento secreto. E dentro dele, um minúsculo pedaço de papel, dobrado dezenas de vezes, e uma chave minúscula, do tipo que se usa para caixas de joias. Dr. Mendes pegou o papel com uma pinça, desdobrou-o e o leu em voz alta. A caligrafia era inconfundível, era do meu Ricardo. Meus filhos, se estão lendo isso, significa que o amor de vocês pelo dinheiro superou o amor pela mãe de vocês. O relógio nunca foi sobre as horas, foi sobre o valor do nosso tempo juntos, um valor que claramente vocês esqueceram. Beatriz ficou pálida. Carla levou a mão à boca. Marcos olhava para o papel como se ele o tivesse queimado. E a chave? Gaguejou Marcos. Ah, a chave, disse o Dr. Mendes com um leve sorriso. Essa chave abre o cofre número 734, no Banco Central. Dentro dele há um patrimônio de 15 milhões de reais. Os olhos dos meus filhos se arregalaram, um brilho de ganância pura. Um patrimônio que, como especificado na cláusula final do testamento, pertence inteiramente à sua mãe, Helena, a única pessoa que entendeu o verdadeiro valor do tempo que passaram juntos. O silêncio na sala era total, mas o advogado ainda não tinha terminado. Ah, e mais uma coisa, ele disse, pegando outra pasta. A parte substancial que vocês receberam, os apartamentos, eram um teste. O testamento estipula que, se vocês demonstrassem desprezo pela herança principal da mãe de vocês, essa parte também seria revogada e transferida para ela. Foi naquele momento que o som da risada na sala finalmente parou. Para sempre. O que se seguiu foi o som do choque, do horror, e então o som patético de desculpas desesperadas. Mamãe, nós não sabíamos, foi um mal-entendido, nós te amamos. Eu me levantei, peguei meu relógio, a chave da minha nova vida, e pela primeira vez olhei para eles não com dor, mas com uma paz profunda. A paz de uma verdade que finalmente veio à luz. Eu não fiquei com o dinheiro deles, eu os deixei ficar com os apartamentos, mas eu nunca mais os vi. Criei uma fundação com o nome do meu marido para ajudar jovens artesãos como ele foi um dia. Eu viajei o mundo. Eu vivi. Meus filhos riram de um relógio velho, porque eles só enxergavam o metal e os ponteiros. Eles nunca entenderam que a verdadeira herança não estava no que o relógio escondia, mas no tempo que ele representava. Um tempo de amor e sacrifício, um tempo precioso, que eles jogaram fora.